Vamos falar de rock. Entre e fique à vontade. Bem, pessoal, estamos aqui novamente para falar de rock e eu trouxe aqui, abri minha casa aqui com um convidado muito especial, o professor Fader Castro. Ele é amigo meu e uma curiosidade, ele foi no primeiro Rock in Rio de 1985, aquele que é considerado por muitos o melhor Rock in Rio de todos os tempos. Né? Seja bem-vindo, Fader. Thank you very much. Fader, me diz uma coisa aqui. Os portões da cidade do rock, né, abriram no dia 11 de janeiro de 85. E aí trouxe o Medina, que é o empresário, trouxe Queen, Iron Maiden, Whitesnake, né? Entre outros. Mas você foi de qual show especificamente? De qual dia? Bom, para começar, o Roberto Medina tinha que ser presidente do Brasil, né? Porque o empresário que gosta de rock, igual o Medina, foi fantástico naquela época. Pena que depois virou esse monte de sem preconceito aí, né? Rock in Rio, em Lisboa, axé, etc, etc. Mas nós fomos, eu e dois amigos, no dia 19 de janeiro de 1985. Que foi, assim, o melhor dia de todos os daquele ano, né? Porque emplacava, assim, 4 fantásticas bandas, né? Que nós curtimos num dia só. Que foi Whitesnake, Scorpions, Ozzy Osbourne e banda e o AC/DC. Nossa! Fantástico! Fantástico! Pensa bem se assistir isso tudo em uma noite só. Não, e é engraçado, né, que em 85, você é historiador, né, professor de história, o contexto da época era o seguinte, nós havíamos acabado de sair de uma transição, né, do regime militar e havia o primeiro presidente civil, que era Tancredo Neves, eleito, não é isso? Sim. E aí o contexto da época era isso, era um turbilhão de mudanças. E naquela época não existia esse evento, não é isso? Desse porte. Foi uma época interessante de abertura, né? Tancredo Neves, naquela proposta de ser presidente do país de forma indireta, eleito pelo colégio eleitoral e acabou não tomando posse. Então o país estava vivendo um período de liberdade. De redemocratização. De redemocratização. Aí vem esse mago aí do Roberto Medina e visualiza essa coisa fantástica que naquela época, em 1985, não era nem 1/10 do que é hoje, né? Porque hoje a produção tá violenta. Naquela época foi rock and roll, assim, em cima de barro e água, e lama da chuva de janeiro. Mas temos alguns equívocos, eu considero, sem preconceito, mas misturar, né, Whitesnake com Baby Consuelo no mesmo dia, como foi? Descreva como foi essa questão aí? Descreva esse primeiro dia, da entrada de Baby Consuelo, depois Pepeu Gomes. Pensa bem, foi uma coisa muito doida assim, porque na verdade Pepeu Gomes, o camarada é fantástico, né? Guitarrista camarada, um mago da guitarra, né, do Brasil, um dos grandes nomes do Brasil em termos de guitarra, assim como Robertinho Recife, né? Mas nós chegamos lá no Rock in Rio assim que antes dos portões abrirem, né, às 4 horas da tarde, para show que ia começar mais tarde, e abriu com Pepeu Gomes, e depois entrou show de Baby Consuelo, né, eles eram casados na época. Uhum. E o Pepeu Gomes destruindo na guitarra, foi assim fantástico, bom demais, mas mesmo assim a galera mais radical do metal já estava malhando, jogando até lata de cerveja no Pepeu Gomes, porque eles queriam ver essas 4 outras bandas que a gente citou aí. Você acha que isso foi o erro da direção ou da organização do evento? Como é que foi, assim? Eu acho que o erro maior veio depois, porque o Pepeu Gomes ainda muita gente curtiu, porque principalmente você tem que valorizar o que é nacional, né? Nós temos muita coisa boa também no país.
Mas o que seria pior é porque Erasmo Carlos, o tremendão, estava classificado para tocar e cantar nesse dia. Pensa bem. Se o pessoal já estava jogando pedrada no Pepeu Gomes, que é um ícone da guitarra brasileira, e aí entraria Erasmo Carlos, ele ia ser trucidado naquele palco. Eu fiz uma pesquisa aqui, parece que o Erasmo, ele, quando viu aquela multidão de roqueiro, ele entrou no palco ainda? Acho que não entrou não, chegou a entrar. Não, ele não entrou, graças a Deus. Entre o show do Pepeu Gomes, da Baby Consuelo e o do Whitesnake, que foi logo em seguida, demorou mais de uma hora. Eu acho que é por isso, e na época os palcos já eram circulares, né? Não sei se você já leu a respeito disso. Não era um palco só. Eram vários palcos assim que você não precisava ficar perdendo aquele tempão para poder a outra banda entrar né, ao vivo ali. E aí demorou mais de uma hora de um show para o outro. Acho que eles estavam decidindo se o Erasmo entrava ou não. Eles nunca, já vi documentário a respeito do Rock in Rio dessa época, nunca confirmaram isso. Mas pra gente que estava lá, era claro que assim, a primeira música que ele cantasse, ele já ia sair. E é interessante que eu andei pesquisando também, acho que você já sabe, né? Que a estrutura do palco, a aparelhagem naquela época não tinha essa aparelhagem toda, né? E parece que a estrutura do palco era praticamente toda do Queen, não é? Você ouviu falar dessa história? E o Queen foi importante, foi uma questão de ele ajudou a trazer as outras bandas, né? Porque até então o Brasil não era no cenário roqueiro, né? Naquela época. Então, é por isso que houve essa questão de alguns reclamavam que a aparelhagem era só para as bandas de fora, as bandas de fora eram mais, né? Mas a aparelhagem era para era toda do Queen naquela época. Eu não sei se a aparelhagem era do Queen, mas que houve essa reclamação de que para as bandas estrangeiras havia uma melhor estrutura, isso com certeza. Porque aí é questão de falta de respeito com o rock nacional, né? Porque, na verdade, o pessoal reclamava, inclusive, de menos tempo cantando, né? Por exemplo, em 85, Paralamas do Sucesso destruiu lá com 3 camaradas só, com pouco tempo. E eles fizeram uma festa ali com aquela multidão de mais de 100 mil pessoas. Nossa! Então, assim, o rock nacional, o Barão Vermelho, né? Foi fantástico. Mas, com certeza, na época não era muito respeitado, assim, em relação a essa produção, né, dos bastidores aí. Outra curiosidade, 85, tava faltando alguém. Cadê o Raul Seixas? Não é? Eu acho que o Raul, eu já tinha ido no show do Raul, pra você ter uma ideia, no Rock Horizonte, lá no Campo do Cruzeiro, no Barro Preto, né? E antes disso. Só que, assim, o Raul já era muito doido, né? Então eu acredito que, não sei se ele estaria em condições naquela época de estar num espetáculo grandioso, assim, como o Rock in Rio. Mas, enfim, ele passou por umas fases meio complicadas, né? Mas enfim, então vamos lá, as atrações que você viu. A primeira atração que você queria ver, quais eram? Olha, tem uma coisa interessante, né, que eu gostaria de relatar, que é o fato de que, na verdade, quem tocaria no lugar do Whitesnake seria o Def Leppard, Def Leppard, que era uma banda que a gente já conhecia, do Pyromania. E aí, quando apareceu assim, o baterista, né, a banda teve o baterista um acidente, amputou o braço, aí não vai ter como tocar e tal, foi exatamente naquele momento. Ele até chegou a tocar bateria, né, depois, né? É isso. Mas a Whitesnake era um tanto desconhecido, mas depois, assim, foi fantástica a apresentação do Whitesnake. É claro que AC/DC e Scorpions eram bandas que a gente já marretava naquela época, né? Assim, obviamente, como Queen, Led Zeppelin. Então eram bandas, assim, que a gente curtia muito. Black Sabbath nem se fala, né? O Ozzy estaria ali representando, né? Porque era só a banda do Ozzy. Mas a grande novidade, então, foi o Whitesnake, que eu acho que arrebentou também. Todos os shows foram... Todos os 4 shows foram excelentes. Sobre isso, olha só o que eu tenho aqui. O petardo que você me mostrou aí também, que você tem.
É, Então, exatamente, tá aqui. aqui, olha aí, mostra aí, olha aqui, irmãos gêmeos. Só que a prensagem, esse daqui saiu... Essa capa maravilhosa aqui, com essa, eu acho essa que não deusa teve... aqui. Oh, gente, vocês não têm ideia de como é lindo, como isso aqui é um clássico absoluto. E o que acontece? Nessa época... Pessoal, termina esta primeira parte do especial sobre Rock in Rio, com a presença do professor Fader, ele que esteve no primeiro Rock in Rio, né? Então, no próximo programa nós daremos continuidade, tá bom? Ok? Então até a próxima, pessoal!